Então, iniciando a parte 2 da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a expectativa que os pacientes que buscam a cirurgia de bichectomia. Esses pacientes, eles podem vir por dois motivos. Ou por um motivo que seja um motivo estético, que é o principal, mas existe também um motivo funcional. E como é que isso daí a literatura mostra? Então, nesse estudo do Silva e colaboradores, eles avaliaram como é que seria as sequelas e satisfação de 16 pacientes que foram submetidos à cirurgia da bichectomia. E como resultado, o que é que eles observaram? Que na maioria das vezes, as mulheres, elas buscam o procedimento do ponto de vista estético. E os homens, eles buscam uma melhora funcional. Mas que como conclusão desse artigo, eles observaram que todos esses pacientes tiveram uma melhora da estética, foi um procedimento seguro, com baixa morbidade. Então é importante vocês entenderem que, para que isso aconteça, o conhecimento básico de anatomia que vocês tiveram anteriormente, ele é importante, mas é importante também a gente alinhar a expectativa e o resultado que aquele paciente vai ter. E para isso, é importante a gente fazer a avaliação clínica. Então, quando você avalia clinicamente seu paciente, como é que você vai observar? Você vai observá-lo do ponto de vista frontal. E neste caso, não é interessante você fazer somente essa avaliação do ponto de vista clínico. É importantíssimo a análise fotográfica desse seu paciente, pois é nessa situação que você consegue observar algumas características que do ponto de vista clínico ficam de difícil diagnóstico. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Eu peço que vocês realizem fotografia do seu paciente. De que forma, Jordana? Do ponto de vista frontal, com o paciente sério, e também com o paciente sorrindo. Além disso, você pode usar a fotografia de 3/4, onde geralmente você vai observar a formação de um S nessa região do zigoma. Então você tem uma projeção zigomática. Nos pacientes que têm excesso da bola de Bichat, vocês vão ver um aumento de volume nesta região, próximo ao canto da boca, e geralmente ele tem que ter um contorno mandibular um pouco mais definido, formando um S da beleza. E também do ponto de vista lateral, onde a gente vai conseguir observar qual o volume anterior que essa bochecha promove no seu paciente. Então, essas 3 análises fotográficas, 3 tomadas fotográficas vão ajudar vocês a definirem se realmente o paciente apresenta ou não indicação da bichectomia. E qual é a área-chave, qual é a área importante que a gente deve avaliar? É justamente a região que fica próxima a essa comissura bucal. Então, se o paciente tem um aumento de volume nesta região, é nesta área que você vai ter que atuar e é neste tipo de paciente que vocês vão ter um bom resultado, como a gente acabou de ver na paciente que eu mostrei a vocês nessas 3 tomadas. Tanto a tomada frontal, sério e sorrindo, a tomada de 3/4 e a tomada de perfil direito e esquerdo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o paciente ele pode apresentar uma alteração do ponto de vista morfológico, como a gente vê neste caso dessa paciente, onde, apesar da queixa dela ser um aumento de volume, a gente consegue ver que o lado direito tem uma alteração de corpo de mandíbula diferente do lado esquerdo. E que isso daí é que gera uma alteração na percepção da face, da simetria que ela apresenta. Então, essa paciente ela tem que procurar outros tipos de procedimento para a correção do contorno mandibular, para que isso fique semelhante o lado direito e o lado esquerdo, do que propriamente uma cirurgia de bichectomia. Então, a fotografia vai ajudar vocês a definirem melhor e serem mais assertivos no seu diagnóstico para a execução desse tipo de procedimento. Por quê? Muitas vezes pode aparecer uma situação clínica onde, do ponto de vista estético, você não observe grandes diferenças, mas do ponto de vista funcional, você observa no seu paciente que ele vai relatar que está apresentando uma mordedura na área da bochecha. Isso daí clinicamente aparece como uma linha alba, né? Uma área de hiperkeratose, principalmente porque há um dano a essa mucosa de forma rotineira. Então esse paciente pode muitas vezes do ponto de vista estético não ter grandes alterações, mas do ponto de vista funcional ele está apresentando sim um aumento de volume dessa bochecha e que neste caso também pode ser uma situação interessante para a realização da bichectomia. E a fotografia vai ajudar você em que também? A principalmente ter uma atenção. Então deixo isso daí bem evidenciado para vocês. Por quê?
Alguns pacientes, como esse que vocês estão vendo agora, podem procurar o consultório para realizar a bichectomia. No entanto, quando a gente observa na análise fotográfica, a gente vê o quê? Que a área que tem ali um aumento de volume não é aquela área de interesse, não é a área do corpo adiposo da bochecha, e sim há um aumento da flacidez dessa paciente e que essa pele flácida está levando um acúmulo na região mais próxima do corpo da mandíbula, que popularmente é conhecida como a área do bulldog. Então essa paciente que busca às vezes o procedimento de bichectomia para melhorar essa região, ela não vai ter um benefício. Então outros procedimentos estéticos são mais interessantes nesse paciente e a gente pode utilizar da fotografia para justamente se comunicar de uma forma mais eficiente com esses pacientes. Pois em algumas situações como essas aí, que vocês estão vendo na imagem, o paciente pode apresentar um aumento de volume numa região chamada de masseter. Então aqui, nesta região aqui do músculo masseter, o paciente pode, de acordo com o hábito dele, ou então do ponto de vista genético, apresentar um aumento de volume desse músculo. E que isso daí gera sim um alargamento da face. No entanto, a cirurgia da bichectomia, ela não vai resolver esse paciente que tem a hipertrofia de masseter. Neste caso, outras alternativas, como por exemplo a aplicação de toxina botulínica neste tipo de estrutura, que é um músculo esquelético, ele vai reduzir a atividade desse músculo, gerando aí uma atrofia e uma melhora dessa percepção de alargamento da face, mas que nesse caso a bichectomia não é interessante. E aí a gente analisou o paciente do ponto de vista clínico. No entanto, quais são os exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico quando você avaliou ele clinicamente e tem uma dúvida se aquilo realmente vai ser interessante para aquele paciente? A gente pode lançar mão da ultrassonografia, que neste caso vai conseguir avaliar observando de fora para dentro, tá? Porque você vai ver isso daí. De que forma? Geralmente nessa parte mais superficial da imagem você vai ver a formação da epiderme, logo abaixo você vai ter o tecido subcutâneo, abaixo do tecido subcutâneo você vai ver o músculo masseter, e abaixo do músculo masseter vocês vão ver nessas áreas pontilhadas aí, que é o quê? Uma área hipoecóica, uma área mais escurecida, e que neste caso aí corresponde à gordura, à bola de Bichat. Então a ultrassonografia pode te ajudar a definir se nesse caso o paciente apresenta ou não a bola de Bichat naqueles casos em que clinicamente você apresentou uma dificuldade. Mas você me perguntar, Jordano, qual é o exame que consegue me definir melhor isso daí? Sem sombra de dúvidas é a ressonância nuclear magnética. E que neste caso muitas vezes não é interessante, pois há um nível de radiação muito elevado para que você consiga observar essas estruturas. Então, geralmente, na minha prática clínica, eu utilizo a associação do meu exame clínico e naquelas situações em que eu tenho dúvida, eu faço uso da ultrassonografia. No entanto, a ressonância nuclear magnética, ela vai conseguir dar mais detalhadamente o volume dessa bola de Bichat. E uma pergunta que surge muito para a gente é o quê? Poxa, nesse tipo de diagnóstico você vai executar o procedimento. Mas será que a bichectomia envelhece? Isso daí a gente pode observar estudos, na literatura que vêm mostrando que é o seguinte, não há uma correlação direta com o envelhecimento e a realização da cirurgia da bichectomia. Isto porque nós vamos atuar numa gordura mais profunda e geralmente essa perda da flacidez ela acontece devido a um processo de envelhecimento natural que acontece nos pacientes, onde há uma atrofia da gordura subcutânea e também um afrouxamento dos ligamentos que sustentam essa gordura. Então, se a gente observar aqui do ponto de vista anatômico da face, nós temos dois tipos de gordura. Uma gordura mais superficial, que essa está presa a esses ligamentos e ela está no tecido subcutâneo, e a gente tem uma gordura mais profunda. Então, onde é que a gente vai atuar na bichectomia? É nessa gordura mais profunda que está em excesso. Então, não tem como a gente relacionar diretamente uma remoção de gordura profunda que está em excesso com um aceleramento do envelhecimento do paciente. Então, isso daí acontece devido a outros fatores, a reabsorção dessa gordura superficial e também, às vezes, algumas características genéticas do paciente que já apresentam uma flacidez. Então, tenham cuidado na hora de alinhar as expectativas do seu paciente. Se no seu exame clínico você já observa que o paciente apresenta uma flacidez, esse paciente pode ser necessário
você fazer a bichectomia e associar outros procedimentos como bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação, que vão corrigir essa flacidez que ele apresenta. Mas a bichectomia isolada ela não é capaz de sozinha promover isso daí. Então, pessoal, a gente termina a nossa segunda parte, onde a gente falou sobre a análise facial e sobre a relação direta, né, desse diagnóstico, com principalmente a questão do envelhecimento precoce.